Neste domingo, dia 13 de outubro de 2019, estamos no 28º domingo do tempo comum, né, meu irmão, minha irmã, e a cor litúrgica será verde. Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste domingo. E hoje tem um sabor mais especial, assim, porque justamente hoje teve a canonização, né, a elevação aos altares dos santos, várias pessoas, né, inclusive Irmã Dulce e Cardeal Newman. Aqui no meu canal você sempre vai estar ouvindo de vez em quando a respeito do Cardeal Newman, Santo Cardeal Newman, né, justamente por um interesse próprio, meu. Mas eu andei sabendo, assim, vasculhando nas redes sociais e olhando, dando umas olhadinhas nos comentários das outras pessoas, que quando a gente tem um interesse particular por um santo ou uma santa, é porque esse santo ou essa santa meio que escolheu a gente, porque eles não estão mortos, né? Eles estão lá na glória do Senhor intercedendo por nós. Assim como diz, né? Nossa Senhora não está morta. Nossa Senhora não morreu, ela, né? Ela é assunta aos céus, ela está lá intercedendo, olhando por nós. E os santos também, né? Então, se você tem, então aí fica a dica para este domingo. Se de repente você tem uma predileção por um santo, não por força sua, de repente você foi atraído por algum fator, por alguma coisa, e aquilo levou você a uma curiosidade, de repente você criou um vínculo sentimental mesmo, até com aquele santo, com aqueles escritos, é porque aquele santo também tem interesse em você. Eu gosto de pensar dessa forma, né? Porque muitas vezes se fala em outros santos. Eu vou citar um exemplo prático, dando um testemunho meu. Todo mundo fala de Santa Teresa Ávila, Santa Teresona, né? Porque para contrapor com Santa Teresinha do Menino Jesus. Já comprei livro da Santa Teresa, já tentei ler alguma coisa, mas não vai. Não sei explicar porquê. Não vai, não avança. Em compensação a outros santos que de alguma forma até surgiram para mim num período que eu estava bem fora da Igreja Católica. Às vezes era um livro abandonado na mesa da biblioteca da faculdade, como foi o caso de Santa Edith Stein, né? Santa Benedita da Cruz. Que eu peguei e me apaixonei por ela, e aos poucos eu fui lendo a biografia e fui me aprofundando, né? E a gente quando fala, né, no meu caso, quando eu falo dela, eu falo de uma forma mais apaixonada e tudo, né? E entre outros santos, Santo Antônio de Pádua, né? Eu tenho uma devoção particular porque me lembra a infância, eu tenho um momento particular com esse santo quando eu era criança, e era por causa não das obras, mas justamente por causa de um quadro, uma pintura, uma iconografia que tinha no quarto dos meus pais. Que mais? São João da Cruz, né, também. Até Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo não lendo, não voltando a ler, né, a ler as obras dela, ainda permanece. E a mesma coisa aconteceu com o Cardeal Newman, né? Que agora agora a gente pode dizer que ele é santo. Eu e todas as pessoas que curtem um pouco o trabalho, as obras dele, a que ponto influenciou a vida do escritor J.R.R. Tolkien, como também Tolkien influenciou C.S. Lewis, etc, etc, etc. Irmã Dulce também não fica atrás. Apesar de não ter aparentemente algo escrito, que ela deixou escrito, o testemunho de vida dela é uma forma de escrita que ela fez na vida, né? Ou também São Padre Pio de Pietrautina, por causa de uma ou duas pregações virtuais, nem conhecia a vida dele, não sabia que ele existia, que ele existiu aqui na Terra, né? Então assim vai. Então eu prefiro pensar dessa forma mesmo, como eu acabei vendo num comentário hoje, que é meio que o santo que meio que toca na gente para dizer, olha eu aqui, né? Vem conhecer minha história de vida, meus escritos, se tivesse. Não, a história de vida já ajuda bastante, né? Já ouvindo, nem que seja na forma de pregações, às vezes no Wikipédia mesmo, né? Às vezes a gente acaba se apaixonando, às vezes por um ícone de Nossa Senhora em especial, também, né?
e assim vai. Mas lembrando, logicamente, que o foco principal é que esses santos e a Nossa Senhora possam nos levar a Jesus Cristo. Esse é o principal, porque esse é o objetivo de toda a vida de um santo, né? Como exemplo das possibilidades de que um santo possa nos levar a Jesus, que esse sim é a verdade, o caminho em nossa salvação, né? Tem gente que também é atraído pela história da Santa Faustina, pelo diário dela, e assim vai, né? Alguma devoção específica, Sagrado Coração de Jesus, sempre levando para o Senhor Jesus. Bem, já que eu comecei já dandozinho, né, já fazendo um pitaco já no começo, então eu não posso deixar de dar o pitaco sobre os eventos do mês de outubro. Já vou começar pelo início, né? Agora para outubro, lá em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, dia 19 a dia 20, agora de outubro, vai ter o Kairós Sopra em Nós. O Kairós Sopra em Nós tem a participação específica das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Participação, então, de quem que você conhece, né? São pessoas que estão sempre lá. Frei Gilson, Irmã Ana Paula e outras pessoas das Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Ainda em outubro, dia 26 a 27 agora, vai ter também o Kairós Pastoral da Sobriedade, tendo a participação de Dom Antônio Fernando Brocchini e Padre João Roberto Seconello, também na comunidade Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. E, para novembro, o acampamento A Cura dos Traumas da Morte, do dia 1º a dia 3, bem no período de finados, né, porque o finados vai cair num fim de semana, com a participação de Frei Josué, Márcio Mendes, professor Felipe Aquino, entre outros pregadores e participantes ali da comunidade Canção Nova. Então fique atento na programação da rede Canção Nova Sistema de Comunicação. Também por o ano que vem, já vou estar dizendo sobre o evento A Profecia do Avivamento, cuja data está para o dia 14 a 16 de fevereiro de 2020. Vai ser lá na sede da Canção Nova. Mas fiquem atentos nos perfis do Avivamento, da Profecia do Avivamento, que tem aqui no YouTube, tem no Telegram, acho que tem um canal no WhatsApp também. Acompanhe também pelo perfil do Instagram do Padre Roger Luiz, da Canção Nova, que é uma moção específica, é um carisma dentro do carisma. Não sei se o termo correto seria esse, né? Me desculpa se é isso que né? Mas é o que eu percebo. É um carisma dentro do carisma Canção Nova. Não é fora da Canção Nova. São membros da Canção Nova num foco específico que é a Profecia do Avivamento. Eles têm feito a Profecia do Avivamento em várias cidades no correr do ano. Caso você queira trazer para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado, né? Entre em contato com os perfis deles nas redes sociais, exclusivamente da Profecia do Avivamento. Deve ter um e-mail que agora não me recordo qual, mas podem entrar em contato nas redes sociais para estar agendando, marcando. De repente vai o Padre Roger Luiz mesmo, mas vai outras pessoas da comunidade Canção Nova de nomes já conhecidos. Antonieta Salles já fez, Ministério de Música, né? Já tem ido fazer a profecia do avivamento numa cidade específica, num estado específico, e assim vai. Então não precisa esperar até fevereiro, você pode estar trazendo, não sei se eles têm agenda para agora, mas qualquer coisa fica para o ano que vem mesmo, já faz um pré-agendamento verificando a possibility, né, a grande possibilidade de trazer eles para a sua região, que vai ser, como diz, né, fazer a cidade pegar fogo. Bem, então os informes de eventos são esses. Vamos iniciar a liturgia da palavra deste domingo fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17. Antes que me esqueça,
O evangelho do domingo passado foi Lucas 17, versículos de 5 a 10. No áudio de sexta-feira, se não me engano, não lembro se foi de quinta ou de sexta passada, eu fiz um resumão do tema que foi trabalhado durante a semana inteira, de domingo, dia 6, até podemos colocar do dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, que foi o tema da oração sincera, do arrependimento do coração, uma conversão realmente verdadeira, né? Um arrependimento, não é só conversão, arrependimento de nossos pecados e oração de intercessão, o poder da oração em forma de intercessão, que é a forma de estarmos em sintonia ou intimidade com o Senhor, como é o tema agora tão falado e propagado, mas não muito fácil de conseguir essa intimidade, porque requer pré-requisitos importantes para isso. Não são fardos, mas é algo que Jesus sempre fala: arrependei-vos e convertei-vos, né? E rezar no horário que temos. Pode ser de madrugada, como era o caso de Jesus, ou como Nossa Senhora, a própria vida dela era uma fonte de oração. Então, para essa semana, ainda não iniciei as leituras corridas, digamos assim, né, das primeiras leituras, salmos e evangelhos, então eu ainda não tenho certeza qual que é o tema norteador para esta semana, na 28ª semana do tempo comum. Mas provavelmente vai ter um ponto em específico que liga todas as leituras a um foco, e um foco que às vezes gera abraços aí de ação, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Posso estar enganada, então se eu sou enganada, você anote aí nas suas reflexões, né, que você verificou outra coisa. Eu não estou aqui como dona da verdade, estou dando apenas um pitaco meditativo a partir da palavra de Deus, tá? Então, lembrando, a primeira leitura deste domingo está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 97 com o refrão: O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. A segunda leitura está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor.
Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho. Lucas 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe para o samaritano: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Bem, vou fazer aqui termina a liturgia da palavra, né? E eu só vou fazer um apontamento aqui. Caso você não conheça essa leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, a respeito do sírio Naamã, aqui está bem condensado, eu sugiro que você, por favor, pegue a sua Bíblia e leia esse capítulo, lembrando que eu pressuponho que você saiba quem que é o profeta Eliseu, que sucedeu o profeta Elias, né? Então, porque senão fica fora do contexto. Mas se você não conhece toda a história, todo o contexto, de onde que vem o homem santo de Deus, que é Eliseu, que é herdeiro entre aspas, herdeiro dos dons de Deus do profeta Elias, né? Depois você lê com calma, mas eu vou me ater aqui a esse ponto da cura do comandante sírio Naamã, que estava tomado por lepra, e era uma lepra seca, lepra branca, é outro tipo de lepra. Tem que ler para poder entender que Naamã, na realidade, ele tinha uma serva, né, que era do povo hebreu, povo judeu, e ele tomado, né, ele era um homem rico, poderoso, um grande general, mas infelizmente estava na miséria da lepra, de uma doença que estava acabando com ele e não permitia relações com as pessoas, estava um proscrito lá. E ele resolve, como ele ouviu falar de um homem santo de Deus que fazia milagres e tudo, ele foi atrás de Eliseu. E há uma questão aí interessante, porque num primeiro momento ele não aceita tomar os 7 mergulhos, né, no Rio Jordão, porque achou que era uma coisa muito simples. Ele se revoltou, mas se fosse para tomar, mais ou menos ele disse, né, se você acompanha todo o capítulo 5 do segundo livro dos Reis, é como se dissesse para Eliseu, como se não tivesse rios para tomar banho, né, porque se fosse só para tomar banho, não tinha me deslocado até aqui, e aí sem contar que Eliseu nem recebeu direito esse senhor, porque ele se achava muito importante, né, muito cheio de si, muito cheio de glórias, enfim, era um homem da posição dele mesmo. Mas ele consegue realmente a graça do Senhor a partir dos 7 mergulhos. Então você deve ter ouvido Cercos de Jericó, com o tema de 7 mergulhos de Naamã, novenas com esse tema também. Então procure saber no Antigo Testamento a respeito desse fato aqui, dessa situação aqui, desse contexto. E aí a gente vai para o Evangelho e é a respeito da cura dos 10 leprosos. Né? Só que Jesus também tem que entender o contexto. É necessário, né, pegar também outros evangelhos que tratam desse assunto, que vai estar falando lá a cura desses leprosos. Só que justamente um estrangeiro, né, um samaritano, que vai agradecer. Ele vê que ficou curado e volta correndo para agradecer Jesus, né, toca nos pés de Jesus, inclusive. E Jesus fica assim, mas não eram 10 leprosos? Como é que me volta apenas um e ainda estrangeiro, né? Até Jesus fica impressionado, né? Fica meio abismado com aquilo. E o Salmo vem a corroborar essa situação.
que nós muitas vezes recebemos a graça do Senhor e não agradecemos. Mas tem um outro detalhe que eu gostaria de deixar claro aqui nesse áudio, a respeito da liturgia de hoje, a questão também de que Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, favorece aqueles que muitas vezes são pagãos, sabem que existe um Deus, uma Trindade Santa, Jesus, ouviu falar do Espírito Santo, mas não faz parte da igreja ou de alguma forma não está muito aí. Até é batizado, mas aqueles batizados pagão, né, paganizado, secular e tal. E eles também podem estar recebendo as graças. E o mais interessante, que é aí que eu venho, né, chegar no ponto principal, é toda a cura, principalmente uma cura importante, seja emocional, seja física, seja de algum parente, seja você intercedendo, aí você viu que deu certo, sabe aquele momento que, nossa, eu fiz um cerco de Jericó, eu fiz uma novena, eu rezei isso, rezei aquilo em prol de alguém e aquilo realmente aconteceu. Aí, às vezes a pessoa agradece, mas enfim, fica por aquilo mesmo. Mas a pessoa que às vezes intercedeu, né, às vezes se converte. Toda a cura importante precisa levar à conversão a Jesus, né? Mostrar que Ele é a nossa salvação. Isso é mais importante. E isso é a maior cura, inclusive, entre aspas, que pode acontecer para uma pessoa. Seja para o miraculado, né? Como, né, existem aqueles termos. O miraculado é aquele que de repente deu a beatificação do santo, né? Colocou o santo naquele nível, né? Para dizer que ele é santo. Porque até para chegar a santo tem vários níveis aí. E só que fica só nisso, obrigado, Senhor. Muitas vezes a gente fala obrigado, Senhor, depois a gente esquece, né? Como aconteceu com os 9 outros leprosos, que pode ter sido curado, mas não voltaram para agradecer. Não houve a conversão, não houve a identificação de que aquela cura veio de Jesus e Jesus é a minha salvação, né? Porque não adianta, porque ser curado é que nem como também aconteceu lá em Fátima. Muitos pediam graças para os 3 pastorzinhos, pediam, por favor, veja se Nossa Senhora vai... Será que Nossa Senhora, se essa graça Nossa Senhora está dizendo que... Será que vai acontecer mesmo? E muitos dos pastorzinhos, principalmente Lúcia, dizia, para tais e tais situações não vai acontecer. Por quê? Porque é necessário a conversão, não é somente a cura. Aí que tá, né? Então é uma questão aí, parece pequeno, parece um tema assim, mas o que é isso, né? Mas para Deus não é irrisório, não é uma coisa sem valor. Ao contrário, a conversão e o arrependimento, voltar-se ao Senhor é muito mais importante do que a cura, porque às vezes a gente pode até morrer com a doença ou com um problema grave. Mas se a gente tem o coração convertido e arrependido, pedindo perdão dos nossos pecados de fato, né, e não bancar só falar misericórdia, Senhor, como se fosse um papagaio, né, o mais importante é realmente a conversão e o arrependimento dos pecados. Bem, o áudio ficou grande porque hoje é o dia, né, como eu já falei no começo, sobre os santos, né, que do dia de hoje, Irmã Dulce, Cardeal Newman, né, entre outros, tudo. Ainda falei de outros detalhes também, de uns eventos, né, e ainda quis dar uma apontada aí para você com relação à liturgia de hoje. Então ficou um pouco longo. Mas de qualquer forma fica o pitaco, né? São 3 pitacos. São os santos do dia 13, os eventos que eu já falei no começo do áudio, e para este final a minha brevíssima, ínfima consideração a respeito do estudo da palavra, certo? E lembrando, tenha sempre uma Bíblia de estudo, não tenha medo de riscar nela, por mais que você fique com dó, né? Mas não tenha medo. Qualquer coisa, compre uma Bíblia usada mesmo, que muitas vezes as Bíblias usadas só estão com pó, não foram abertas, não tiveram uso, né? E faça as suas marcações. Eu tenho até que dizer que eu dei de presente para uma parente próxima. Até hoje ela me agradece por aquela Bíblia, porque ela pega o marca-texto e fica marcando. E isso me lembrou que eu tenho que dar uma outra Bíblia para ela, né? Para ela não se sentir desestimulada,
né? E Bíblia, se você sabe que a pessoa está fazendo um estudo profundo, que precisa de uma outra Bíblia para poder fazer novas marcações, dê mesmo. Dê porque é um presente muito bacana, né? Tenho visto assim pessoas que não liam a Bíblia e agora estão começando a estudar. Às vezes se utilizam de alguns programas de TV da Rede Católica para isso. Tem o Sorrindo para a Vida, né? Tem o Amor Vencerá dentro do Sistema Canção Nova. Tem outros também programas. Até as homilias e pregações ajudam bastante. Entre outros canais aí que você pode estar conferindo o estudo bíblico, que às vezes é uma coisa até pequena. Parece ser um pouco pequeno, mas para algumas pessoas aquilo é de uma riqueza enorme. Até no programa Experiência de Deus do Padre Reginaldo Manzotti, ele está fazendo atualmente do livro de Tobias, que às vezes é uma parte da Bíblia que às vezes as pessoas não leem, né? E esses dias, no áudio aí de ontem, eu falei para estarem acompanhando também a leitura do livro de Esther, que vale muito a pena estar conhecendo caso você não conheça. E até o livro de Reis também é muito bacana, porque vai falar do profeta Elias e depois o sucessor dele, o profeta Eliseu, e vai acabar descobrindo quem é Naamã, né? Que seria muito importante. Bem, então fiquemos na proteção de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus. Uma ótima semana a todos, paz e bem.